falarmos de um tema tão especial como este, tratarmos e abordarmos o livro ou melhor, começarmos a tratar o livro de Levítico, é algo muito especial, muito especial. Quando nós olhamos para todos esses quesitos extraordinários que nós vamos partilhar nessa manhã e também no próximo domingo, nós vamos atentar para algo muito sublime, que é aquilo que Deus fez com a nação de Israel. Eu gosto particularmente de muitas coisas, mas aqui tem umas coisas muito sublimes e muito especiais que Deus fez com a nação de Israel. E é incrível, o povo de Israel era um povo que tudo que fazia era diferenciado. Deus levantou uma nação com um propósito específico. Deus o chamou como seu povo, sua nação. E Israel, de fato, foi eleito com exclusividade. Tudo em Israel era muito especial. Tudo em Israel era muito exclusivo. É incrível que Israel foi escolhido como uma nação exclusiva, de propriedade exclusiva, ou seja, Israel tinha uma exclusividade, era a propriedade especial de Deus, era a nação de Deus. Portanto, antes de eu entrar aqui em todos os nossos quesitos, Israel ele tinha tudo de uma maneira muito especial, tudo era diferenciado, seu culto, sua adoração, seus serviços, seus sacerdotes e suas consagrações, suas ofertas e sacrifícios, as vestes sacerdotais, as leis e todo o sistema que compunha a nação de Israel. Por que isso? Porque de fato Deus havia elegido uma nação para ser sua. E é isso o que nós estamos tecendo nesse período aqui no nosso culto dominical. Hoje nós vamos abordar um tema bastante especial, é técnico, mas é bastante especial. Nós vamos tratar sobre o livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo de número 10, ok? E aqui está o nosso plano de aula e de estudo. O tema é como adorar o Deus Santo. O nosso texto áureo é Levítico capítulo 11, versículo de número 45, que diz: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. É incrível, que mensagem poderosa que nós extraímos desse texto áureo. Um dos objetivos aqui é mostrar exatamente isso, quem era Deus em relação à nação de Israel, que Deus faz uma exigência que assim como ele é santo, a sua nação, o seu povo, ele também deveria ser santo. A verdade prática é, Deus prevê um caminho para as pessoas pecadoras se aproximarem e viverem na sua santa presença. Ele trata então desses aspectos tão interessantes das leis, do manual do serviço sacerdotal, ou seja, o sacerdote, ele tinha regras para exercer seu ministério. O sacerdócio não poderia executar seu serviço de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele tinha aspectos importantes definidos por Deus. É incrível que todo esse manual de serviço sacerdotal, as leis relacionadas de como deveria ser realizado o sacrifício, foi algo dado por Deus. Não foi algo criado do homem em relação ao culto a Deus, mas foi algo que Deus determinou para que a nação de Israel pudesse estar realizando. Por quê? Era comum
nos cultos das nações, o povo se organizavam, eles editavam uma forma, o meio, o mecanismo que eles serviriam os seus deuses. Mas Deus é um Deus diferente, é um Deus que se conecta com o seu povo, é um Deus que se relaciona com o seu povo. E Deus, nesse relacionamento íntimo com a sua nação, ele então especifica como a nação deveria se relacionar com ele. Olha que coisa impressionante, um Deus que estava preocupado em como o seu povo iria se relacionar com ele, iria representá-lo no meio das demais nações. Por isso, a nação de Israel é um povo exclusivo, é uma propriedade exclusiva. Deus elege a nação de Israel como seu povo, é como nós, a igreja, que fomos elegidos por Deus, e nós estamos no meio dessa sociedade, nós estamos no meio deste mundo para marcarmos essa sociedade através da palavra do Senhor, através dos mandamentos bíblicos. Nós impactamos essa sociedade, nós mudamos essa sociedade, nós somos transformadores cultural, e este era o propósito de Deus para com Israel e para com a tribo de Levi. Eles iriam estabelecer agora, eles iriam estabelecer modelos de culto, modelo de adoração para Israel e para as demais nações. Então, o livro de Levítico, ele se trata exatamente desses aspectos. E indo para o nosso plano primeiro é o título do livro de Levítico. O livro de Levítico, esse é um livro da redenção. O livro de Êxodo é o livro da redenção. O livro de Levítico é o livro da santidade e da adoração. Então, o livro de Levítico, ele traz algo muito interessante. Ele aborda a santidade e a adoração. Ou seja, o culto a Deus, ele deveria ser exclusivo. O culto a Deus deveria ser especial. Ninguém deveria chegar no culto de adoração a Yahvé de qualquer maneira. Ou seja, cada passo do culto, ele era muito especial. Então, o livro de Levítico, ele aborda santidade, ele traz o aspecto da santidade e da adoração. Como adorar a Deus? Por quê? Porque Deus queria um culto exclusivo. Deus é um Deus todo-poderoso, e a sua adoração, ela deve ser especial. Quando nós reunimos aqui na casa do Senhor, nós também temos que ter esta mesma mentalidade, esse mesmo pensamento de virmos à casa do Senhor e entendemos que o culto é um culto de santidade e de adoração. Quando nós chegamos aqui, nós não misturamos nosso culto com coisas que não sejam gratidão, devoção, adoração. E é isso que nós fazemos quando nós viemos à casa do Senhor. Nós deixamos todas as coisas e todos os nossos problemas do lado de fora, porque nós apresentamos a Deus no seu culto de adoração, e Ele aqui, Ele recebe a nossa adoração, e Ele trabalha pelas nossas causas, Ele trabalha pelas nossas batalhas. É Ele, enquanto nós adoramos Ele aqui, Ele está trabalhando nas nossas causas, Ele está trabalhando nas nossas necessidades, Ele está trabalhando naquilo que nós precisamos. Por isso, então, tem esse viés importante da adoração também no culto. Então, o livro de Levítico é um livro da santidade e da adoração. Santidade, separação, ou seja, era um culto totalmente dado ao Criador, é um culto totalmente preparado para Yahvé. Incrível isso. E santidade é algo que realmente exige exclusividade. Deus fez a nação de Israel um povo seu, um povo santo, uma nação separada das demais nações. Por isso que até hoje Israel é um povo que é objeto de tantas pessoas
perseguições. Israel até hoje é um povo que é objeto de tantas coisas pejorativas, mas ele é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que a igreja, ela sofre tantos embates? Porque nós somos tão perseguidos, porque nós, como Israel, somos povos separados de Deus. Você tem um selo, o selo da promessa, o Espírito do Senhor habita na igreja, e esta é a nossa diferenciação em relação às demais religiões do mundo. Quando as pessoas olham para você, elas identificam em você algo que não existe em lugar nenhum. O Espírito Santo faz de você, faz da igreja algo especial. É por isso que a Bíblia diz, e Paulo diz, que nós somos vasos de barro, mas existe uma excelência de poder que habita em nós. Aonde a pastora Naná vai, aonde o nosso pastor André vai, aonde o Reginaldo vai, aonde nós entramos, as pessoas olham para nós e dizem: olha, eu não sei porque vocês são diferentes, é porque nós somos exclusivos. Você é exclusivo, nós somos exclusivos, a nossa adoração é exclusiva, e nós somos santos, e nós damos a exclusividade a quem de fato merece, que é o nosso Deus. Então vamos, o título do livro, Levítico capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim, ó: e chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação diz. Primeiro, eu acho interessante todas essas pontuações que o autor faz em relação ao livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, porque é algo que é dado de Deus para a nação. É algo dado de Deus para Moisés. Era algo direto. Deus falava com Moisés, e Moisés simplesmente reportava aquilo que Deus havia dito. Moisés ouvia e Moisés repassava o que ele ouvia. Imagina isto, alguém ouvindo Deus, e Deus determinando leis e rituais, e Moisés simplesmente ouvia Deus e repassava para a nação de Israel. E o texto diz: e chamou o Senhor a Moisés. Era incrível, havia algo muito pessoal entre Deus e Moisés. E Deus chama Moisés, e Deus diz assim, ó, e Deus chamou Moisés na tenda da congregação e disse. No hebraico, os títulos dos livros do Pentateuco vêm das duas primeiras palavras. Neste caso, chamou o Senhor. E este é então o título é o título do livro de Levítico. A partir da tradução para o grego, a Septuaginta passou a ser identificado como Levítico, ou seja, a priori chamou o Senhor. Eram as duas primeiras palavras. Porém, na tradução da Septuaginta, deu-se o nome de Levítico. Isso é muito importante, é muito esclarecedor. O título é muito apropriado, embora o livro se ocupe muito mais com os deveres dos sacerdotes com o trabalho dos do que com o trabalho dos levitas do modo em geral. Ou seja, o livro ele ocupa grande parte tratando da questão do ofício sacerdotal. Ele dedica tempo, ele trabalha tempo sempre nesse viés de tratar as questões do ofício sacerdotal. Ok? Um ponto importante, vamos para o item 2 do livro do Levítico, o tema central. O tema central é algo muito específico. Se os nossos queridos pudessem retratar para nós lá, Levítico capítulo de número 19, colocar no telão, Levítico capítulo 19, versículo 2, eu agradeceria por gentileza. Esse versículo é um versículo muito importante e determinante para falar sobre o tema central deste livro. Qual é o tema central, a abordagem
central do livro de Levítico. Levítico capítulo no número 19, versículo de número 2, está dizendo assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santo sereis, santo sereis. Uau, santo sereis. Eu acho muito forte essa questão, porque essa é uma exigência de Deus, do Criador, do autor da vida, para a sua nação. Ele então está dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis. Ou seja, era uma condição. Deus estava dizendo que a nação de Israel deveria ser santo, ou seja, separado das demais nações da terra. Deus estava dizendo: eu quero exclusividade na minha adoração, eu quero exclusividade no meu serviço, eu quero exclusividade. A santidade de Deus significa que Yahvé é tão separado do pecado quanto Israel é separado das outras nações. Ou seja, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus, sou santo. Veja bem, Deus estava dando aqui uma ordem, um mandamento, ou seja, uma exigência. Deus desejava que o seu povo ele viesse ser separado, eles viessem ser uma nação exclusiva dele. Eles não deveriam parecer com as demais nações, eles deveriam ser separados. E eu acho interessante isto na questão do Levítico. A santidade de Deus em Levítico, a santidade de Deus permeia o livro, começando pelo santuário sagrado, seus utensílios santos, passando pela santidade do comportamento obediente, indo até a própria essência do Senhor, a realidade da santidade, como um princípio ideal, também como uma realidade concreta, jamais se afasta do livro. É incrível. Observa que só quando Israel alcança a santidade é que o povo pode esperar alcançar, desfrutar da presença do Senhor plenamente. Essa era uma das condições para que Israel pudesse desfrutar da presença do Senhor, era quando eles pudessem de fato estar exercendo essa condição de ser separados, de ser santo, de ser exclusivo. Quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nosso serviço ao Senhor, nossas habilidades ao nosso Deus, então nós temos a capacidade ou oportunidade de desfrutarmos da sua presença na sua totalidade. Quando você dedica a sua adoração por completo, o seu louvor completo, quando você se derrama na presença do Senhor, então a sua presença inunda a sua vida, a sua presença inunda a sua igreja, porque esse é então o objetivo da separação, da santidade. Deus diz então para Israel que esse era o objetivo, este é o tema central do livro de Levítico: santidade ao Senhor, separação ao Senhor, exclusividade ao Senhor. Nessa manhã, você que está presente, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você também tem a oportunidade de hoje, como a nação de Israel, como igreja de Jesus Cristo, se santificar ao Senhor. Quando você vier ao culto, traga a sua adoração, traga o seu louvor, traga a sua oferta. Você se prepara para esse momento único, estar na presença do Senhor. É incrível que é isso que retrata, é isso que ensina, assim por pormenores, esse livro tão poderoso. Então o tema central é santidade ao Senhor, separação, exclusividade. Eu gosto desse tema, e esse tema é poderoso.
também em Levítico capítulo de número 11, versículos de número 44 e 45, baseado no tema central do livro, o autor sagrado escreveu assim: eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai. Uau! Consagrai. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santo, porque eu sou santo. Não vos contamineis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santo, porque eu sou santo. Veja bem que esse então é o tema central do livro de Levítico, e esse é um tema muito importante que trata então da santidade ao Senhor, da separação ao Senhor. E o Senhor diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai e sede santo. Olha que incrível essa expressão tão profunda do livro de Levítico. Vamos discorrer um pouco mais para frente. Sendo o pecado o grande problema do homem e a fonte da sua separação do Criador, ou seja, o pecado realmente sempre foi o grande problema do homem. Isso é retratado desde o livro de Gênesis, e o pecado sendo o grande problema do homem e a fonte da separação com o seu Criador. O pecado, ele nos separa de Deus, e Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, destituindo estão da glória do Senhor. Ou seja, essa era a condição do ser humano sem ter Cristo, mas em Cristo nós fomos reconciliados com Deus e nós temos paz com Deus, e isso é extraordinário. Então nós vemos aqui que o pecado é o grande problema do ser humano, da espécie humana, e o livro de Levítico ele vem lançar uma figura ou uma sombra daquilo que Deus iria realizar em Cristo Jesus através do seu sacrifício eterno, reconciliando conosco, reconciliando o mundo com Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. É incrível isso. Como sendo israelita, como os israelitas desse Deus, como os israelitas, eles então, sendo o pecado, o problema que separava o homem de Deus, como então a nação de Israel, eles poderiam se achegar a Deus. E o livro de Levítico nos traz a solução para esses problemas. Veja bem, se Gênesis mostra o pecado do homem, Êxodo é um livro da redenção. Levítico mostra como o pecador pode andar em comunhão com Deus. Olha que incrível isso. Então o livro de Gênesis, ele mostra o pecado do homem. O livro de Êxodo, ele é um livro da redenção. Mas o livro de Levítico, ele mostra como o homem pecador, ele pode andar em comunhão com Deus. Então o propósito central do livro de Levítico é mostrar como um homem pecador, ele pode andar em comunhão com Deus, e os sacrifícios apontavam para isso, remetendo ao sacrifício eterno de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é extraordinário. A importância e o propósito do livro de Levítico. O livro de Levítico, ele tem uma importância muito grande. E quais são os seus propósitos? O livro de Levítico, Levítico capítulo 11, versículo 45. Ele diz assim: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. A importância e o propósito do livro de Levítico para a nação de Israel e para a igreja do Senhor Jesus. É incrível que o livro do Levítico, ele trabalha sobre regras e rituais.
E talvez você que nos ouve, que está presente, pode dizer: pastor, o que isso pode representar para mim? A Bíblia é clara, e Paulo ele fala algo muito especial a Timóteo, em Timóteo capítulo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dizendo que toda a escritura ela é divinamente inspirada e ela é apta para ensinar, redarguir. Olha que incrível. Então o livro de Levítico, apesar de apresentar regras e rituais, e talvez você discorra as suas páginas e diz: pastor, eu não consigo me interagir, eu não consigo ter uma compreensão real desse livro associado à minha vida, mas nós entendemos que toda a Bíblia é divinamente inspirada e ela tem propósitos especiais. Então o livro de Levítico e todos os seus rituais e regras, todos os sacrifícios apresentados, eles estão apontando para Cristo, eles estão apontando para o sacrifício maior, para o sacrifício do unigênito Filho de Deus. É incrível. Deus diz para a nação: eu sou o Senhor que vos faço subir do Egito. Eu acho linda essa passagem, porque Deus está reinteirando que quem havia tirado a nação de Israel com braço forte, com mão estendida do Egito, era Ele. E Ele havia levado a nação de Israel. Neste momento em que Moisés estava havia escrevido esse livro, eles estavam ainda ali na península do Sinai, e Deus estava ensinando o propósito pelo qual Deus havia tirado o seu povo com braço forte e mão estendida do Egito. Eu tirei para vos fazer santo, para vos fazer um povo de propriedade exclusiva minha. Eu vos tirei para que vocês sejam um povo que me adore com essência, com verdade, com exclusividade. Assim como Jesus, quando nós encontramos com Cristo, Ele nos tirou do mundo, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz e do seu amor. E nós estamos aqui nesta manhã para oferecer a Ele a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor ação de graça, e consagrarmos plenamente a nossa vida a Ele, porque foi Ele que nos chamou. Ele nos chamou pelo nosso nome e nos disse: tu és minha, tu és meu, tu és a minha igreja. Por isso que eu gosto de Jesus. Jesus, ele diz algo poderoso. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, enquanto esse Jesus está com a igreja todos os dias, então todos os dias nós somos consagrados a Ele. Todos os dias nós somos adoradores dEle. Todos os dias nós servimos a Ele com inteireza de coração, com gratidão na alma e com vida cheia de entusiasmo e alegria. Por isso que nós somos alegres. É por isso que um dos frutos do Espírito é a alegria. O cristão, ele não tem apenas o aspecto do chamado para a salvação, mas ele também tem um aspecto do chamado para o servir, do chamado para adorar, do chamado para o culto. Então hoje você é como Israel, era um povo de propriedade exclusiva, e nós somos um povo de propriedade exclusiva. É incrível. Diz Deus: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra da escravidão. Hoje Jesus está nos dizendo: eu sou o Senhor que vos arrebatei das
das regiões de trevas, te coloquei em um lugar seguro e coloquei na sua vida o meu Espírito e compartilho contigo a minha paz, a minha alegria, o meu perdão. É incrível, vamos correr porque o tempo não para. Propósito no livro. Primeiro devemos lembrar que toda a Escritura é divinamente inspirada. Segundo, que temos na obra de Cristo na cruz a exata compreensão do Levítico. É na cruz de Cristo que cada um de nós temos a exata compreensão do livro de Levítico. E em terceiro lugar, nós também entendemos que mesmo não sendo mais praticado os sacrifícios levíticos, eles trazem princípios valiosos como a atrocidade do pecado e a misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Levítico e para o sacrifício, nós vemos uma enxurrada de sangue sendo vertido pelo sacrifício e pela morte dos animais. E nós também compreendemos que essa situação tão dramática com relação às mortes dos animais, isto nos traz clareza do tamanho, da dimensão e do problema do pecado para a espécie humana. Imagina, o culto judaico era um culto de sangue. Se você entrasse naquele lugar, você ia ficar assim. Eu, por exemplo, tenho medo de sangue, eu acho que eu desmaiaria naquele lugar, porque era tanto sangue sendo jogado. Está cheio de pessoas que têm aqui fobia de agulha, outros têm fobias de qualquer coisa. Eu tenho fobia de sangue. Eu vejo sangue, eu começo a ficar com a mão fria. E se não alguém encostar perto de mim, eu tenho tendência de pecar, de desmaiar. Mas deixa eu te dizer, era um rio de sangue no culto judaico. E isso nos demonstra a dimensão, o caráter terrível do pecado. Tudo aquilo com o objetivo de perdoar o pecado da nação, de restabelecer comunhão com o Criador. Hoje, pelo sacrifício de um só homem, nós somos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos a alegria de Deus e nós temos comunhão com esse Deus extraordinário. Então quando eu olho para isso, nós aprendemos tudo isso. Nós aprendemos algo interessante como importância e propósito. Aos olhos de Deus, o pecado custa muito. Aos olhos de Deus, o pecado custa muito. E custou milhares de animais sacrificados em prol da sua nação, para que aquela nação viesse ser exclusivamente sua. É incrível isso. Então, sacrifício, aos olhos de Deus, o pecado custa muito, custa sangue, sacrifício, dor, morte de um substituto. A misericórdia de Deus proporciona um caminho de perdão e de restauração. Eu vim aqui hoje para reforçar isso para nossas vidas, que a misericórdia de Deus, ela proporciona um caminho de perdão e de restauração. A misericórdia do Senhor, ela de fato, ela proporciona e possibilita um caminho de perdão e de restauração. Eu acho lindo essa questão, tão importante. Esse caminho é Cristo, prefigurado no sacrifícios temporários de animais. Então, em cada sacrifício temporário, cada sacrifício daqueles animais, estava prefigurado o sacrifício de Cristo. Uau! Então, quando nós olhamos para Levítico, nós compreendemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Tópico 2, importante, é o sacrifício e oferta. Aqui um ponto muito importante, mas vou passar bem rápido por causa do nosso tempo, ok? Sacrifícios e oferta. Primeiro ponto, sacrifício voluntário, sacrifícios obrigatórios e sacrifício de Cristo. Todas essas questões relacionadas aos sacrifícios é muito importante. O sacrifício e a misericórdia. O sacrifício baseiam-se na misericórdia, graça e bondade divina. Então todos os sacrifícios, eles estão baseados em algo muito importante. Em que, pastor? Eles estão baseados na misericórdia, na graça e na bondade divina. De bom grado, Deus perdoa quem possui qualquer... de bom grado, Deus perdoa quem não possui qualquer mérito próprio. Então os sacrifícios, eles retratam essas questões. Então os sacrifícios, eles estão baseados em quê? Na misericórdia, na graça, na bondade divina e do bom grado. Então Deus, Ele perdoa quem não possui qualquer mérito próprio. É incrível. Então, ofertas e sacrifícios. Então, o livro de Levítico apresenta as leis rituais e sacrifícios pelos quais Israel deveriam ter consciência da sua pecaminosidade. Ou seja, cada lei relacionada ao sacrifício traria consciência para a nação de Israel do seu estado pecaminoso. Quando eles olhavam para isso, eles poderiam compreender, ter plena consciência de fato quem eles eram, que eram pecadores. Isso é muito interessante. E também tinha um outro aspecto importante. Eles tinham também a oportunidade de receber a misericórdia de Deus e manter a comunhão com Ele. Israel poderia, através do sacrifício, reconhecer de fato o seu nível de estado de pecaminosidade, mas também eles tinham a oportunidade de receber favor, graça, misericórdia de Deus através e manter a comunhão através dos sacrifícios. Era isso que de fato fazia com que Israel pudesse, primeiro, reconhecer quem eles eram, segundo, saber que eles poderiam, mesmo sendo pecadores, ter uma comunhão com Deus no seu exercício de fé. Então agora, querido, nesse exato momento, inaugura o tabernáculo. Quando começa então os sacrifícios e oferta. O tabernáculo inaugurado, Israel recebe de Deus, através dos seus mediadores, um conjunto de estruturas e regulamentos de sacrifícios e também de sacrifícios e festa. Então, o tabernáculo é inaugurado, e então a nação de Israel, por meio de Moisés, eles recebem então ali todas as ordenanças, todas as regulamentações sobre como deveria funcionar o culto de Israel, como funcionariam as ofertas e o sacrifício, e também como seriam desenvolvidos os papéis do seu sacerdote. Ok, sacrifício voluntário. Levítico 1:10 está dizendo, se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto terá macho sem defeito. Ou seja, a oferta voluntária era voluntária, mas não poderia ser de qualquer maneira. Teria que ser macho e que ele não poderia ter defeito. Olhe para cá e entenda isso. Deus é um Deus muito especial. Ele estava de fato elegendo uma nação cuja adoração era diferente da adoração das demais nações da terra. E o seu sacrifício deveriam ser sacrifícios sem defeito. Então a oferta não poderia ser qualquer uma. Não poderia ir ao campo e escolher, porque geralmente as pessoas é assim, né? É igual nós, como vamos tirar a oferta no culto, né? Nós pegamos a carteira, muitas das vezes, nem todos, a minoria, e nós pegamos a menor oferta, o menor recurso, e nós colocamos a oferta para o Senhor, e dizemos, é do Senhor.
Porém, na nação de Israel era um pouco diferente. A pessoa que iria oferecer o sacrifício voluntário, se ele possuía criação, então ele iria escolher um animal sem defeito, que estivesse em excelente estado. É incrível, é como aquele louvor que a gente canta de improviso, sabe? Eu não me ensaiei, mas eu vou cantar assim mesmo. Já viu essas coisas? Eu não me preparei, mas eu vou fazer isso. Consegue entender? No sacrifício e no culto de Israel era diferente. Está dizendo que se a oferta for de um gado miúdo, de carneiro ou de cabrito para o holocausto, trará macho e será sem defeito. Teria que ser algo exclusivo, teria que ser algo especial. Então olhe para mim, por favor. Quando você vier à casa do Senhor, traga a sua melhor adoração, traga o seu melhor ânimo, traga a sua melhor intensidade. Vem para a casa do Senhor e vem vivo para a presença do Senhor. Vem para a casa do Senhor e quando for o momento da adoração, levante as suas mãos, rasgue o seu coração e dê a sua melhor oferta a Deus, porque esse é um sacrifício voluntário. Esse é um sacrifício voluntário. Eu já pastoreei em inúmeras igrejas e eu ficava muito triste, pastor André, quando nós levantávamos o ministério de louvor para adorar, e de repente era aquele momento de hino com palma, e você olhava para a pessoa e a pessoa estava adorando assim, olhe para cá, ele aplaudia assim, ó. E aquilo me acabava comigo. Eu interrompia o louvor e disse, gente, não. Deus precisa adoração com excelência. E então eu, com esse meu jeitão espalhafatoso, eu pegava e puxava a adoração e o povo vinha. E depois da adoração a glória vinha. A presença inundava o lugar. Deixa eu te dizer uma coisa importante para nós entender sobre culto. A presença de Deus é atraída na casa quando nós rasgamos o nosso coração e nós tributamos a Ele a glória, o louvor e a adoração devida. Então chegue aqui e dê o seu melhor para Deus. Chega nessa casa e não precisa o pastor pedir para levantar a mão. Não, é que eu não posso, mas se eu pudesse eu subia na cadeira na hora da adoração. Atualmente eu estou me controlando porque o pessoal se incomoda com a nossa alegria. Então aí a gente tem que ser mais calmo, entendeu? Tem que ser mais eufórico. Vamos com calma, pastor, vai devagar, você precisa se atualizar, então vai devagarzinho. Então vamos terminar, vamos sacrifício. Então os sacrifícios voluntários é o primeiro, o holocausto, já conhecido desde os tempos primitivos, ou seja, não era algo que estava sendo realizado naquele exato momento. Gênesis 8:20, Gênesis 22:13, nós vemos a oferta de sacrifício voluntário. As vítimas apresentavam e tinham custos variáveis, desde grandes até pequenos animais do rebanho, e mesmo pássaros, que permitiam que os mais pobres oferecessem adoração. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque Deus não excluiu nenhum tipo da classe social. Todas as pessoas poderiam oferecer sacrifício de adoração ao Senhor. Até os mais humildes, os mais pobres, aqueles que eram desprovidos de recursos, eles poderiam capturar ou comprar uma pombinha. E a Bíblia fala de rolinhas. Eles poderiam comprar coisas simples. Eu sou do Paraná e eu já fiz muita arapuca e eu já peguei muitas rolinhas. Então não era uma coisa muito difícil para fazer nesse tempo. Então Deus é um Deus que não exclui nenhuma pessoa do seu culto, da sua adoração. Você pode ser a pessoa mais simples deste lugar, você pode ser a pessoa mais elitizada deste lugar. Deus é com as suas vidas e Ele recebe a sua adoração, o seu louvor, a sua ação de graça, e Ele trabalha por aquele que nele espera.
Então, quando você vier, venha com o que você tiver na mão, mas quando chegar aqui, entregue ele no altar do Senhor e faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Oh, meu Deus, estou voltando no meu estado natural. Estou voltando no meu estado natural, gente. Estou voltando para o meu estado natural. Bem, segundo, estou prestes a terminar na metade do... Meu Deus. Estou voltando no meu estado natural, gente. Uau. Meu Deus. Segundo, a oferta voluntária era a oferta de manjares, na qual o fruto do campo era oferecido e era uma oferta sem sangue. Era a oferta de cereais. Esse é o segundo tipo de oferta voluntária. As pessoas pegavam seus grãos, sua colheita e levavam ao Senhor. A oferta pacífica consistia, essa é a voluntária, a oferta de manjares. A terceira oferta era voluntária, sacrifício pacífico, também chamado de oferta de paz. Olha que incrível. Tinha então tinha oferta de voluntária para a oferta dos manjares, tinha oferta voluntária que era para sacrifício de paz, e todas essas eram interessantes. A sacrifício de paz tinha um adendo interessante. As ofertas pacíficas constituíam um sacrifício oferecido por alguém que celebrava uma bênção recebida ou buscava uma bênção. Era um culto de ações de graça. É quando alguém ia e estava agradecendo a Deus por uma bênção alcançada. Esse era a terceira oferta, era o sacrifício pacífico. Era parecido com o primeiro, exceto que aqui o ofertante recebia parte de volta para banquetear com ela. O oferente se alimentava da oferta como nós nos alimentamos de Cristo pela fé. Não há paz longe de Cristo. Isso é muito importante. Vamos correr. Sacrifícios voluntários, sacrifícios obrigatórios. Sacrifícios obrigatórios. 4:2 de Levítico. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor para fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Aqui está um tipo de oferta obrigatória. A pessoa havia pecado contra alguém, feito mal contra alguém, ele não tinha como ficar sem se apresentar diante de Deus e oferecer o seu sacrifício pelo seu pecado. Ok, vamos para frente. Então eram obrigatórias porque era a única forma para se obter perdão. Eu pequei contra alguém, eu defraudei alguém, eu fiz algo contra alguém. Então a única forma de eu receber perdão era então oferecer sacrifícios obrigatórios. Ok? Sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. Indo para o final. O sacrifício de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno e a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Nós vemos que todos os tipos de sacrifícios que estão registrados no livro de Levítico, ele aponta para o sacrifício eterno do nosso Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos obter perdão, salvação e redenção, ok? Então as regras do livro de Levítico foram estabelecidas por Deus, não pelos homens. Isso é importante. As regras do livro de Levítico foram estabelecidas por quem? Por Deus e não pelos homens. E deveriam ser criteriosamente obedecidas. Então todas as regras que foram estabelecidas por Deus deveriam ser criteriosamente obedecidas. Uau! Todas as regras deveriam ser obedecidas, como por exemplo, regra de chegar no horário. É meio confuso isso, falar sobre regras, né? Consegue entender algumas coisas?
que nós deveríamos fazer e nós não fazemos, mas é importante nós entender isso. Vamos lá para o último tópico e terminamos aqui, consagração do sacerdote. Então, Levítico trata exatamente dessas questões tão importantes, mas o terceiro tópico importante é falar sobre a consagração do sacerdócio. Nós vemos isso, estudamos isso, o nosso pastor deu uma fala extraordinária sobre este livro. O pastor é um mestre, né? Quando ele fala, a gente fica constrangido de subir aqui depois que ele fala, né? Eu vou ser sincero, eu já fico assim, retraído de subir aqui, porque é muita sabedoria, e a gente se sente muito pequeno, não é verdade? Porque é um poço, é uma fonte maravilhosa. E eu louvo a Deus, pastor, por Deus ter nos presenteado por sua vida, ser uma pessoa, uma fonte tão transbordante que tem sido canal de bênção para essa igreja, para nossas vidas, para nossa cidade, para nossa nação e para o mundo. O Senhor realmente é inspirador. Mas vamos terminar. Consagração do sacerdócio. Até o momento ainda não haviam sido designados um sacerdote, uma oferta formal, um conjunto de obreiros para o tabernáculo. Veremos isso agora. Primeiro, vamos correndo, escolhidos por Deus. Então, o sacerdote, ele é escolhido por Deus. Ele é, de fato, elegido por Deus, chamado por Deus. Eu acho lindo essa questão, mesmo passando por todos os processos. Está dizendo aqui em Levítico 8:2, diz assim, Deus está dizendo para Moisés, dizendo assim, toma Araão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta do pecado, pelo pecado, e os 2 carneiros e os cestos dos pães asmos. Ou seja, Deus dá uma ordem a Moisés dizendo, olha, toma Araão, aquele que o pastor disse, nós conhecemos, aquela pessoa que possivelmente aos nossos olhos, ele teria sido rejeitado. O que é bom é que o mundo pode colocar uma visão e uma opinião sobre você, mas Deus, ele não apenas tem uma opinião sobre a sua vida, mas como ele tem toda a sua história, toda a sua vida, toda a sua trajetória nas suas mãos, estão escritos detalhadamente no seu livro. Por isso que eu gosto do salmista, Salmo de número 139, o salmista diz assim, olha, que todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu quero te dizer uma coisa linda para a tua vida, para nós encerrarmos nessa manhã especial. Primeiro, que o sacerdote, eles eram escolhidos por Deus. Uma coisa importante é que Deus é um pai amoroso. Ele escreveu a sua história desde o seu nascimento até o dia da sua partida. E um pai extraordinário não iria escrever um final infeliz para a história de um filho amado. Você é um filho amado de Deus e ele tem um final feliz com a sua história. Então vamos lá, ele foi escolhido. Tomarão seus filhos e as suas vestes. É incrível, antes dele ser consagrado, de ser chamado, tudo estava já preparado. Diga comigo, tudo já estava preparado. Querido, a consagração não foi algo, não aconteceu por acaso. Cada passo estava devidamente preparado. As vestes já estavam costuradas, feitas e prontas. Os olhos estavam prontos, os pães já estavam preparados. Ei, então quando você... É isso que é importante. Deus vai chamar alguém, e quando chamar alguém, você vai estar preparado para aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. É incrível que Deus está preparando. Eu ouço esse jovem tocar aqui na igreja, esse mega guitarrista nossa, e quando ele toca, força de expressão, eu quero flutuar. Isso é dom, isso é excelência. É Deus realmente chamando alguém, preparando alguém, para que quando ele for executar o serviço, isto possa atrair a presença do Criador para o lugar. Meu Deus, vamos terminar, pastor.
Então eles foram escolhidos por Deus. As vestes sacerdotais, eu acho lindo isso, as vestes foram feitas exclusivas para eles. Cada detalhe foi pensado pelo Criador. Diga assim, cada detalhe foi pensado pelo Criador. Deus pensou em cada detalhe das suas ornamentações, das suas vestes, e Moisés simplesmente redigiu, e as costureiras e artesãos fizeram. Mas Deus sonhou aquela veste. Olhe para mim. Deus sonhou com a sua chamada. Deus sonhou com o seu ministério. Deus sonhou com a sua vocação. E Ele sonhou com tudo isso. E Ele transferiu para dentro de você. Se lembra da palavra de Paulo para Tiago, Paulo para Timóteo? Paulo diz para Timóteo assim. Paulo diz a Timóteo assim: desperta o dom de Deus que há em ti. Ei, faz assim comigo, ó. Faz assim comigo, assim, ó. Tudo o que eu preciso para ser extraordinário, diga, Deus já colocou dentro de mim. Uau! Deus sonhou, Deus planejou as vestes. E cada detalhe. Também existiam exigências. E eles não poderiam oferecer de qualquer maneira. Eles não poderiam se comportar de qualquer maneira. As exigências, queridos, uau. Aqui até o óculos é pentecostal. Uau. Vocês viram? Haviam exigências. E Deus é um Deus de exigência. Então hoje, pode subir para cá o pessoal do louvor. Então hoje, nessa manhã, nesse livro tão especial de Levítico, que nós podemos ter aprendido bem, é texto áureo, verdade prática, mas isso é extraordinário. Eu quero só repetir para me terminar, texto áureo: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Sorria para alguém e diga para ele assim: você é eleito de Deus, separado para servi-lo nesse tempo presente. Diga, faça o seu melhor.